meus amados, que Deus nos abençoe. Esta é uma proposição que nós desejamos compartilhar na tarde e noite de hoje, que já foi compartilhada num outro momento, a semana passada, no nosso grupo de estudo, tratando-se do projeto O Evangelho Psicológico. Repercutiu favoravelmente e nós decidimos trazer, então, a nível público. Elaboramos um pouquinho mais dentro do espaço e do tempo, porque o projeto se desenvolve em torno de 1h40. E aqui nós queremos ver se em 50 minutos a gente consegue passar a informação que nos propomos fazer. A lei de amor, instintos, sensações, sentimentos é a elevação gloriosa. Os meus irmãos queridos estão vendo na tela 3 espíritos que atingiram a elevação gloriosa nesta existência, contemporâneos nossos. Obviamente que nós estamos ainda distante destas criaturas, mas o nosso objetivo será esse. Seja nesta existência, seja em outras no futuro, né? Nós vamos ter que atingir esta meta, como essas criaturas realmente lograram o êxito em fazê-lo. Não começaram, obviamente, nesta existência, mas atingiram, né, deram provas que isto é capaz. Seres humanos que um dia começaram na retaguarda, simples e ignorante como nós, e estão caminhando em passos céleres para a perfeição relativa, né? Vamos tratar destas questões. Estamos mergulhados no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, no item 8, e lá está então esta pérola incrustada naquele capítulo, a lei de amor, né? Vamos ver de que trata essas questões. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei de justiça, de amor e de caridade, nesta ordem, e os profetas, né? Moisés traz a primeira revelação para nós, tratando-se da justiça divina. O Cristo traz a revelação central, fundamentada na lei de amor, e o Espiritismo, então, traz, depois de 18 séculos, a estrutura da verdade, né? Avançando muito mais ainda. Esta é uma figura que representa uma das maiores parábolas, todas são excepcionais, mas esta é a parábola do filho pródigo, onde está a caridade acentuada desinteressadamente como essência desta parábola do Cristo, né? Qualquer gesto que eu fizer na direção do meu irmão será considerada pela nossa consciência, que está conectada 24 horas com a consciência cósmica. Razão porque Jesus diz para nós que nada ficaria oculto, já que somos conexões com a consciência maior. Não existe amor maior do que este, de alguém dar a própria vida, a existência física, por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais, grifamos, o que eu vos mando, né? Em outra ocasião, Jesus chega a dizer: como se consideram meus amigos se vocês não fazem o que eu vos mando? E aqui está. Nasce nessa proposição um verbo que Allan Kardec vai utilizar em toda a codificação. Vejam que nós grifamos o verbo, nasce do verbo crístico, praticar, né? Nós vamos ver em toda a codificação Allan Kardec acentuando este verbo imperativo, praticar, né? Dá trabalho, meus irmãos, dá trabalho. Dá trabalho. Mas ninguém sairá destes mundos de expiações e prova enquanto não ajustarem essas coisas, né? Não tem jeito. Ninguém. Célebre passagem, né? Estava falando ao Marcos agora mesmo. Ninguém te condenou, mulher. Lembram da passagem? Aí o Cristo cósmico, o governador espiritual do planeta, diz à mulher equivocada: nem eu te condeno.
Mas ele sempre colocava, aproveitava e acrescentava: não tornes a te equivocar, para que não te suceda algo de pior. Querendo dizer para nós, meus queridos, que a recaída sempre será pior do que a doença. Então a gente aprende com essas coisas. É um outro nível de compreensão do verbo divino. Não fica na periferia, nós temos que mergulhar em nós mesmos. Porque nós escutamos isso muitas vezes e vamos continuar escutando até colocar em prática. A lei de Deus, agora fala o verbo kardeciano, a pergunta, as perguntas extraordinárias. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinada por Jesus. Está toda ela ali só, E os guias da humanidade elucidam para nós. Certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens um para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo como fazem presentemente. É como as leis humanas que nós estamos vendo. A criatura imperfeita faz as leis nos nossos congressos da vida, mas deixa a brecha. Deixa a brecha. E aí nós vimos o que é que está acontecendo, Para consertar depois não é fácil. E qualquer brechinha que eu disse, não cobiçarás a mulher do próximo, o boi, a vaca, não sei, tinha que dizer tudo, porque se deixasse alguma coisa, eu cobiçava. Não é fácil não, minha gente. E continua, nós estamos ficando cada vez mais espertos, na realidade mais burros. Em vez de esperto a gente é burro, Porque não dá para lutar contra uma lei que é perfeita, que está inserida na consciência. Eu consigo enganar todo mundo, só não engana a mim. Não é um programa de índio, respeitando os índios, obviamente. É uma coisa muito séria. Então, demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E esse preceito compreende só uma parte da lei. Olhem só. Aos homens são necessárias regras precisas, Os preceitos gerais e muito vagos deixam grande número de portas abertas à interpretação. É por isso que cada um fez a seu bel prazer. Mas agora que nós sabemos que a lei está na consciência, não tem jeito. A gente pensava que a lei divina estava nos livros, estava não sei aonde, nas religiões, bobagem. Está em nós mesmos. É uma responsabilidade muito maior. Esta é a questão 647 da nossa obra fundamental, o Livro dos Espíritos. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Tem alegria maior? Tem alegria maior, E a gente às vezes não se dá por conta disso. Dá-lhe ela sim as premissas, o início, o limiar, da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo, aqui já está a questão pronta, desse gozo, enquanto eu for egoísta, eu estarei excluído. Está claro? Está claro. É um comentário à questão 938A do nosso insigne codificador. Trouxe essa imagem, achei muito bonita. Diz que Jesus não aplicava fluido, aplicava sim, olha aí. Por que não, Aliás, as crianças eram aplicadas, era onde Jesus tinha, era favorito, as favoritas crianças onde Jesus aplicava o passe, adorava. Chega a ser extraordinário esse gesto do Cristo. O amor, meus queridos, resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, um homem só tem instintos simples e ignorantes, lá na retaguarda. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Aqui a gente treme um pouquinho na base, meu Deus, essa é uma época complicada,
Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Nós vamos ver depois que quando Jesus pronuncia a palavra amor, a pronúncia da palavra amor pelo Cristo causa uma coisa fantástica na humanidade, né? A lei de amor substitui a personalidade, só eu, né? Pela fusão dos seres. Eu agora já penso no coletivo. Extingue as misérias sociais. Pergunta aos meus queridos irmãos: há misérias sociais no mundo? Hoje tem? Então nós não amamos ainda. Não amamos ainda. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Estas criaturas que nós mostramos no início, né? Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, olhem só, quando ele pronunciou, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Né? Imolados quando Jesus pronuncia a sublime palavra amor. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação. Agora nós vamos entender a justiça divina. Triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, mais de 1 milhão. E o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Né? Porém, alguns dos fariseus que estavam no meio da grande multidão sugeriram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Jesus, entretanto, lhes afirmou: eu vos asseguro, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E Jesus chora por Jerusalém. Naquele tempo do Cristo cósmico, as criaturas eram enterradas dentro de pedras. Jesus já estava aludindo que se os discípulos se calarem, aqueles que passaram pelo sepultamento, pela morte física, iriam clamar. E é o que aconteceu 18 séculos depois. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. É uma luta titânica, porque ficamos milhares, séculos dentro desses aspectos do instinto, dessas estruturas, e agora temos que transformar isso em sentimento, né? Os instintos, então, são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glândula encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. Nós temos que ter essa compreensão. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa.
É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Olha o nosso querido Lázaro, né? Amigo íntimo do Cristo cósmico, em 1862, Paris, que traz essa mensagem, então, para nós da lei de amor. Constatamos o seguinte: ilusões bem elaboradas pela mente ociosa enganam a realidade que se tenta postergar, avançando-se sem rumo nem discernimento. Quando se alcança a autoconsciência, como nós estamos agora, nesse nível, valores novos enriquecem os sentimentos e direcionam a vontade sempre em sentido ascensional, despertando interesses não habituais, com os quais a vida se torna relevante e significativa. Como nos faz felizes, irmãos queridos, no momento em que descobrimos o sentido da vida. Aí a coisa só se acelera, né? Nessa fase em que se viaja da consciência geral para a autoconsciência, a escala de valores éticos sofre significativa alteração, mudando do conteúdo convencional, né? Simplesmente fazendo tudo por hábitos que a gente não pensa, simples e oportuno para outros, duradouros e representativo das aspirações de autoiluminação e liberdade, né? Já não se perde mais tempo aí. A benfeitora Joana de Ângeles diz isso no livro O Amor como Solução, na lição 10, Enganos e Tribulações. Aqui não precisa apenas uns conceitos. Nós queremos trazer agora o amor na visão dos poetas, né? O amor como os poetas o vê. Khalil Gibran. E alguém disse: fala-nos do amor. Quando o amor vos fazer sinal, segui-o, ainda que os seus caminhos sejam duros e difíceis. E quando as suas asas vos envolverem, entregai-vos, ainda que a espada escondida na sua plumagem vos possa ferir. E aí o nosso Luís Vaz de Camões, né? Português. Aliás, o nosso querido Renato Russo coloca na música, né? Na sua música, ele narra esses versos do poeta Luís Vaz de Camões. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? É um paradoxo que o poeta coloca que nós vamos resolver daqui a pouco. O amor platônico. Quem ama deseja algo que não tem. Quando se tem, não se deseja mais. Ou se deseja, deseja manter no futuro, o que significa que não o tem. E todos só desejam o melhor, ninguém escolhe o mal voluntariamente. Logo, o amor é o desejo do belo e do bom. É a visão do nosso filósofo. Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Um jogo de palavras interessante. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure.
Drummond: que pode uma criatura, senão entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar. Sempre, até de olhos vidrados, amar? Que pode, pergunte o ser amoroso, sozinho em rotação universal, senão rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante. E amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este é o nosso destino, amor sem conta, distribuindo pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor, e na secura nossa amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. Constatação segunda, agora o amor por Jesus e a certeza do triunfo da imortalidade. Agora nós vamos ver o amor no viés profundo. Os mártires cristãos, meus queridos, constituem o mais eloquente exemplo de doação total ao amor em todos os tempos. A sua coragem de denodo irritava os inimigos que o não compreendiam, tornando-se mais ferozes em razão da impossibilidade de os dobrar. Teu Cristo só te ensinou a morrer? Olhe o que é que a benfeitora teve que enfrentar. E ela diz ao carrasco: não, meu querido, me ensinou também a te amar. Lá ela estabeleceu o vínculo com Jesus. Ela foi queimada num poste junto com o filho que pedia para ela que negasse o Cristo. Vê com quem, meus irmãos, nós estamos lidando. Lá, naquele momento, ela estabeleceu o vínculo para sempre com Jesus. E tem pretensão, ela está conseguindo nos levar ao Cristo de volta. Essa é a ideia da benfeitora, né? Não tenha dúvida. Nada os intimidava. Promessa ou riqueza alguma os interessava. Na maior miséria em que se encontrassem, desdenhavam o poder temporal, a sedução da opulência, do sexo, da glória terrestre, que não consideravam como portadora de qualquer valor real. Mas o amor pelo Cristo, sim. A sua resistência às ilusões e quimeras provocava desprezo e ira nos seus perseguidores, que mais o detestavam. Embora eles não revidassem mediante qualquer ressentimento, ou esperasse algum tipo de clemência. A benfeitora volta a falar essas coisas no livro O Amor como Solução. Ela tem 6 obras que falam especificamente do amor, cuja maior obra é o amor imbatível, amor dentro da psicologia profunda. Nós encontramos outras obras que tratam dessa questão também em outros artigos. Nunca, meus irmãos, nunca antes de Jesus o amor alcançar a qualidade que se reveste, nem fora propagada como recurso de valor inestimável para a vida. Quando ele pronunciou a sublime palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires desceram ao circo. Isso é épico. Isso é épico para nós. Nós temos que honrar estas criaturas, né? Na legislação de todos os povos, desde a origem da sociedade terrestre, sempre houve a preocupação de estabelecerem-se código de respeito aos senhores, aos líderes de quaisquer expressões, com total submissão aos poderosos.
severos e destituídos de misericórdia, impunham punições compatíveis com a gravidade do delito e às vezes maiores, tornando-se cruéis, como ainda hoje, infelizmente, sucede em muitas nações atrasadas ou consideradas desenvolvidas tecnologicamente avançadas. Nós sabemos que tem sociedades avançadíssimas com pena de morte. Não tem piedade, não, né? Quando se sentindo agredido, o cidadão normalmente abandona a roupagem exterior da educação social e age com tão elevado grau de insensibilidade emocional que repugna a razão, tornando-se verdadeiro déspota nos períodos de guerra ou de quaisquer outros conflitos, nos quais os seus interesses egoísticos se encontram em jogo. Para quem lembra, se não me falha a memória, no filme A Lista de Schindler, lá está acentuado que os chefes nazistas eram excelentes chefes de família. Pasme, excelentes chefes, mas em detrimento dos judeus, nós vimos o que aconteceu, né? Os servos, os camponeses, o povo em geral, os sofredores e os miseráveis sempre ficaram à margem, relegados ao abandono, longe de qualquer compaixão e misericórdia dos dominadores, utilizado para os serviços mais sórdidos ou encaminhado aos crimes mais hediondos, permaneceram desprezados por séculos sucessivos e quase até hoje. Até hoje. Desde Moisés a João o Batista, todos os profetas e condutores do povo dito eleito por Deus usavam do respeito pelo seu coetâneo e do ódio em relação àqueles que se poderiam transformar em possíveis adversários quando surgissem ocasiões imprevisíveis. Mas é lógico que não iria dar certo, porque Jesus propõe duas coisas naquele contexto: fazer amigos e amar os inimigos. Não ia dar certo mesmo, né? O pessoal não ia topar. Porque eles tinham um amor muito grande pela grei, pela tribo, mas os outros eram adversários, eram inimigos. Ocasionalmente tratavam bem ao estrangeiro, não lhe permitindo, porém, uma real integração na sua sociedade fechada e rica de privilégios. O gentio era sempre mal visto pelos filhos de Deus, que nesse conceito não é pai das demais criaturas. Hoje nós estamos vendo a sociedade germânica, a sociedade francesa. O que é que aconteceu? Eu fiz tanta coisa, fui expulso e fui colocado na África. Agora eu estou voltando para casa. Olha o que aconteceu, só que eu estou voltando muçulmano. Olha o que está acontecendo. Olha como a lei, a justiça divina, através da segunda palavra do alfabeto divino, fazendo justiça. Eu estou regressando para casa e ainda numa estrutura religiosa distinta daquela que tive, né? Noutros povos do Oriente, de igual maneira, os sentimentos eram equivalentes, variando entre a justiça parcial e acomodada aos deveres imediatos, quase sempre sem os correspondentes direitos de que todos devem desfrutar. Gregos e romanos, decantando a própria cultura na filosofia e na ética, na estética e na moral, na arte e na política, nos jogos e nas guerras, não diferiam muito dos orientais, que em algumas vezes se lhes apresentavam na condição de modelos a serem seguidos em razão da sua ancianidade, né? Mais ainda, mesmo Sócrates, alcançando o elevado patamar da sapiência, exaltou a liberdade de pensamento e de ação, a moral, os deveres para com a sociedade, para com a pátria, em relação à sobrevivência espiritual, sem maior preocupação com o amor na sua profundidade extraordinária. Mesmo o grande filósofo Sócrates. Platão e Aristóteles, seu discípulo respeitável, filosofaram com sabedoria, reflexionando com nobreza, mas não se afervorando ao amor capaz de dignificar a vida e libertar o ser humano em torno das suas mais grandiosas necessidades. Os romanos, por sua vez, fizeram seus deuses das guerras. E seus filósofos sempre exaltavam os seus feitos. Embora os estoicos se transformassem em lições vivas de respeito ao sofrimento, com exceção de Sêneca, aos 65 anos, após escrever com beleza incomum diversas obras humanas, admiráveis, suicidando-se vergonhosamente. Olhem só, né?
Então, muitas vezes, aquilo que a gente coloca, a gente não vive. As culturas e civilizações sucederam-se como camadas de areia que se acumularam sobre a ação dos ventos das experiências evolutivas, sem que fosse estabelecido o primado do amor como de essencial significado para a iluminação do ser humano. Os seus relacionamentos sociais, equacionando as dificuldades que davam lugar às guerras lamentáveis, orientando para o valioso recurso da solidariedade e da fraternidade que deve sempre viger entre todos. Israel, naqueles dias, respirava ódio, suspeitas fundadas e não justificadas, traição aparentemente abandonado por Deus, como ocorrera no passado, durante a servidão no Egito e na Babilônia, ou nos períodos em que esteve serviciado por outros povos que lhe atravessaram as fronteiras frágeis. Nesse clima espiritual de ódio e de opressão, nasceu Jesus. E se iniciou com ele a era do amor, demonstrando que a sua força muda a direção moral do planeta e dos seus habitantes, sem a necessidade da agressividade, do crime, da astúcia e da morte. Uma nova proposição, sem sombra de dúvida. Erguendo-se na montanha, exaltou como jamais ocorrera antes, nem volveria a acontecer outra vez, os pobres e os oprimidos, os fracos e os miseráveis, os perseguidos e os mansos, desde que se resolvesse por abraçar a justiça, o bem e o amor, nas inovidáveis estrofes da Sinfonia das Bem-aventuranças. A condição era essa: abraçar a justiça, o bem e o amor. Nessa ocasião, o amor de Deus alcançou as multidões que se sentiam desprezadas e esquecidas, e a sua voz salmodiou com esperança e consolações através de Jesus, em favor de todos aqueles que eram tidos como rebotalhos, sendo que alguns deles nem sequer constavam nas anotações do livro dos vivos. Não se tratava, porém, de um amor piegas ou exaltado, mas de um sentimento de ternura infinita e de solidariedade incessante, de forma que desaparecesse a distância que os separava dos demais cidadãos respeitáveis, dos eleitos por Deus. Não se concentrou apenas nessa diretriz, indo mais além, conclamando respeito e afeto pelos inimigos, malfeitores, perseguidores, dando origem a uma visão psicológica especial jamais dantes percebida. Nesse amor aos ingratos e perversos, aos insanos pela inveja insensatos, Jesus demonstrou a excelência do sentimento que felicita aquele que o possui, tornando-o realmente feliz, embora sendo vítima e por isso mesmo. O inimigo é um enfermo da alma, é alguém perdido em si mesmo que não se respeita e por esta razão se detesta, incapaz de vencer a mesquinhez em que se refugia e a inferioridade moral de que se dá conta, transferindo essa desdita para o outro. O inferno sempre será os outros, né? Aquele que lhe é melhor, que considera acima do seu patamar evolutivo, comprazendo-se em malsiná-lo, em felicitá-lo, seguindo com fúria animal. Bem compreendido e amado, o inimigo torna-se um benfeitor daquele que lhe padece a insânia. Essa era a proposta crística, né? E continua em pleno vigor. Primeiro, porque se faz mecanismo de resgate dos erros passados cometidos contra a vida, que lhe pesam negativamente na economia moral e espiritual. Em segundo lugar, por saber que o adversário vigia-o, segue-o, destila vibrações deletérias na sua direção, que somente assimila se entrar em sintonia com as mesmas, revidando-as com igual sentimento. Assim, vigiado, ouve a catilinária das acusações que lhe são feitas e averigua a sua legitimidade ou não, retificando-se naquilo que mereça a correção e não considerando que seja destituído de fundamento. Sem afligir-se com a injustiça, alegra-se por poder compreender o estágio em que o inimigo se encontra e as razões por que o persegue. E vai desenvolver, nesse sentido, quando a gente compreende, a compaixão. Não há dúvida. O amor aos criminosos é de alta magnitude pelo sentido de compaixão de que se faz acompanhar, refrigerando a alma que o preserva. Teste valioso de autodescobrimento, coroa os esforços íntimos em favor da paz e da felicidade de todos, começando pelo adversário.
Essa é a razão de amar os nossos inimigos, né? Essa agora faz sentido. Ninguém antes concedeu ao amor a glória que merece, por ser a alma do universo no pulsar do pensamento divino, senão Jesus. Vinculando todos os seres sencientes do que tem vida, o amor expande-se na direção de todas as coisas, mesmo as inertes, ensejando a alegria de viver e razões para lutar. Pela sua extraordinária qualidade moral, Jesus viveu e fez-se o amor não amado, que nunca cessa de amar. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Até quando vos terei que dar suporte, né? Não nos abandona jamais. Tenta, portanto, o amor em qualquer situação, quando falhem as outras técnicas de comportamento, e nunca mais, meus irmãos, deixarás que ele esmaeça em tua mente e no teu coração. É isso que a benfeitora diz na lição 13, a grandeza do amor, desta obra magistral, Libertação do Sofrimento. Está aqui nesta obra. Considerações finais. Rapidamente, o Momento Espírita tratando disso. Conta-se que um jovem caminhava pelas montanhas nevadas da velha Índia, absorvido em profundos questionamentos sobre o amor, sem poder solucionar suas ansiedades. Ao longo do caminho à sua frente, percebeu que vinha em sua direção um velho sábio. E porque se demorasse em seus pensamentos sem encontrar uma resposta que lhe aquietasse a alma, resolveu pedir ao sábio que o ajudasse. Aproximou-se e falou com verdadeiro interesse. Senhor, desejo encontrar minha amada e construir com ela uma família com bases no verdadeiro amor. Todavia, sempre que me vem à mente uma jovem bela e graciosa, e eu a olho com atenção, em meus pensamentos ela vai se transformando rapidamente. Seus cabelos tornam-se alvos como a neve. Sua pele rósea e firme fica pálida e se enche de profundos vincos. Seu olhar vivaz perde o brilho e parece perder-se no infinito. Sua forma física se modifica acentuadamente e eu me apavoro. Desejo saber, meu sábio, como é que o amor poderá ser eterno, como falam os poetas. Nesse mesmo instante, aproxima-se de ambos uma jovem envolta em luto, trazendo no rosto expressões de profunda dor. Dirige-se ao sábio e lhe fala com voz embargada. Acabo de enterrar o corpo de meu pai que morreu antes de completar 50 anos. Sofro porque nunca poderei ver sua cabeça branca aureolada de conhecimentos. Seu rosto marcado pelas rugas da experiência, nem seu olhar amadurecido pelas lições da vida. Sofro porque não poderei mais ouvir suas histórias sábias, nem contemplar seu sorriso de ternura. Não verei suas mãos enrugadas tomando as minhas com profundo afeto. Nesse momento, o sábio dirigiu-se ao jovem e lhe falou com serenidade. Você percebe agora as nuances do amor sem ilusões, meu jovem? O amor verdadeiro é eterno, porque não se apega ao corpo físico, mas se afeiçoa ao ser imortal que o habita temporariamente. É nesses sentimentos sem ilusões nem fantasias que reside o verdadeiro e eterno amor. A lição do velho sábio é de grande valia para todos nós que buscamos as belezas da forma física, sem observar as grandezas da alma imortal. O sentimento que valoriza somente as aparências exteriores não é amor, é paixão ilusória. O amor verdadeiro observa, além da roupagem física que se desgasta e morre, a alma que se aperfeiçoa e a deixa quando chega a hora, para prosseguir vivendo e amando, tanto quanto o permita o seu coração imortal. As flores, por mais belas que sejam, um dia emurchecem e morrem. Mas o seu perfume permanece no ar, e no olfato daqueles que o souberam guardar em frascos adequados. O corpo humano, por mais belo e cheio de vida que seja, um dia envelhece e morre. Mas as virtudes do espírito que dele se liberta continuam vivas nos sentimentos daqueles que as souberam apreciar e preservar no frasco do coração. Pensemos nisso.
Enchi minha alma de ansiedade e sem receio parti à tua procura. Era manhã. Abelhas ébrias de perfume da aurora fabricavam mel no meu bornal para a caminhada longa e, dedicadas a açucenas estonteantes de vida, deitaram-se no chão para eu passar. De um cipreste novo fiz arrimo e com as peles de um leão forrei os pés. Da cana do bambu delicado retirei água e do bosque frondoso recolhi frutos. Fiz da confiança um marco e das cordas do coração arranquei uma melodia de exaltação a ti. Tudo era tão belo. Parti. De alegres aldeias a verdes campos, de pomares luxuriantes a montes escassos, caminhei. Ao meio-dia sentei-me cansado. Peso do corpo, as feridas que surgiram no caminho, as ansiedades que me cruciaram na manhã, todos estouraram em mim. Sofridores do parto sem maternidade, verti lágrimas amargas sem umidade nos olhos, mas prossegui. A noite surpreendeu-me caído sem estar vencido, amargurado sem desespero, no caminho. Surgiste, enfim, como se fosse filigranas de luz, num grande rumo que estou a seguir. Essa é a nossa jornada, meus irmãos. Essa é a nossa jornada. E ainda não está nem na metade. Longo caminho pela frente, mas estamos andando. Rabindranath Tagore diz isso para nós no livro Filigrana de Luz, no poema Prefácio. Por fim, a voz do Cristo cósmico sintetiza-se desta maneira. Assim, através da lei de amor, por termos sido criados simples e ignorantes, destinados à perfeição relativa, no espaço e no tempo, experienciaremos instintos, sensações, sentimentos, até alcançarmos a elevação gloriosa. E continuaremos seguindo em frente, sempre com a condução firme e segura de nosso guia e modelo, Jesus, caminho da verdade e da vida. Imensamente gratos, com o coração em paz e harmonia, uma alegria profunda de termos compartilhado mais uma vez a lei de amor. Muito obrigado.